Antes de ir para a panela de braçagem ali, vamos desenhar a nossa receita. Como que eu elaboro uma receita? Então existem vários softwares que eu posso utilizar. Um deles é pago, é o Beersmith, que é o que eu uso, é onde eu fiz o desenho, é onde eu faço geralmente os desenhos das minhas receitas. E um outro é um software livre, então é gratuito, eu posso baixar, instalar no meu computador. A nossa intenção aqui hoje não é mostrar especificamente o funcionamento dos softwares, é só dar uma ideia de como que eles funcionam. Então eu vou mostrar aqui rapidamente o Beersmith e depois o Brew Target, só para vocês terem uma ideia. O Beersmith, então, está aqui já na minha tela. Esse é o desenho dele básico. Eu já deixei uma receita montada aqui. Eu vou fazer hoje, gente, uma receita de doce de leite. É uma cerveja de doce de leite. Não vou adicionar doce de leite, tá? Já adianto isso, e ela nem vai ficar doce. É cerveja, ela é amarga, inclusive, e eu quero buscar esse amargor. A ideia é dar o gostinho ali do finalzinho, eu lembrar o doce de leite, é uma alusão ao doce de leite. Na realidade, tem uma cervejaria aqui de Belo Horizonte que fez isso. O meu primo Arley Tunes, DJ Arley Tunes, me fez um desafio de fazer essa cerveja, né? Ele gostou muito dela, e eu estou aqui hoje, por homenagear Belo Horizonte aí, pela virada cultural, fazendo essa receita. Mas não preocupe que é só um adjunto específico que eu estou utilizando, a base da cerveja é a mesma. Bom, eu preciso então adicionar os maltes de base, que são os maltes menos torrados, que são os mais fermentáveis. Ele que vai dar toda a característica de qualquer cerveja. Então, um malte Pilsen ou um malte Pale Ale, eu estou adicionando aqui 2,5 kg do malte Pilsen, 2 kg do malte defumado, 100 gramas do malte chocolate. Aqui, gente, eu já mostro para vocês aqui uma característica bacana, né? Se eu mudar aqui a concentração de chocolate, por exemplo, colocar meio quilo, ele é um malte muito torrado. Então percebam o que vai acontecer aqui com esse copinho aqui do lado, porque ele está simulando a cor. Eu adiciono então meio quilo, ele já vai para uma cerveja escura. Se eu adiciono aí 200 gramas, ele já fica uma coloração mais acobreada, né? E se eu adiciono o que é a minha receita, que é 100 gramas, ele fica ainda mais claro. Minha ideia, então, é puxar um pouco da cor do doce de leite. Eu não quero muito escuro, eu quero uma cerveja mais clara, até para as pessoas não ficarem pensando que ela tem gosto de doce, mas a intenção do doce é buscar no finalzinho, lá no final do gole, né, a gente buscar um dulçor muito leve. Eu não quero que fique algo enjoativo. Então eu estou utilizando aqui 200 gramas de lactose, que é o açúcar do leite, né? Ela não é fermentável, então por isso que ela gera dulçor. Mas ela também não é um açúcar tão forte como o açúcar de cana. É um açúcar bem levezinho, então ele dá uma certa cremosidade, que é uma característica interessante também para essa cerveja, para esse estilo. E eu estou colocando um malte defumado justamente para lembrar ali o gostinho de fumaça de um doce caseiro, um doce bem mineiro, né? Então, gente, quem não conhece o malte defumado, eu imagino que a maioria de vocês não conheçam, né? Ele tem um gostinho mesmo de produto defumado, então dá vontade até de você comer, tá? Quando você pega e experimenta o grão, ele é comestível, né? Então você experimenta o grão, dá vontade de você comer ele como tiragosto até, botar um salzinho ali e comer como tiragosto, que é muito bacana. E em relação ao Brew Target, o Brew Target eu já deixei ele aqui também no jeito, eu tenho que criar uma receita aqui no mais em cima, é um pouco diferente a plataforma, né? Eu adiciono aqui o nome, o estilo, que eu vou fazer uma cerveja defumada, o meu caldeirão, que eu já fiz a configuração, e isso não precisa preocupar, porque eu tenho um vídeo no canal do YouTube que mostra especificamente como que você faz essa configuração aqui. Mas vamos lá, o que interessa pra gente é ver esse exercício mesmo de como montar uma receita. Bom, todos os parâmetros aqui estão zerados então, né? A OG, que o zerado aqui é o 1, que é o base dela, né, que é a gravidade original, e a FG também, que é o outro parâmetro que ele dá. Ele dá ainda aqui o ABV, né, que é o teor alcoólico, o amargor, que é o nível de IBU, a cor
E uma relação bacana que nem o Beersmith faz, que é a relação IBU-GU, que é o amargor com o dulçor. Se ela estiver enjoativa, ele vai apontar aqui para você. Se tiver já pro verdinho aqui, é porque ela está ficando adequada dentro do perfil. Então eu vou adicionar aqui os fermentáveis, que são os maltes. Eu vou começar pelo malte de base, que é o malte Pilsen. Ele é menos torrado. Então eu clico nele e coloco adicionar receita. Ele já apareceu aqui para mim. Malte Agrária. Eu vou colocar a quantidade, 2,5 kg. Adiciono agora o meu segundo malte, vai ser um malte torrado. Então eu venho aqui e coloco Smoked. Eu vou tirar esse aqui da Weyermann. Adicionar. São 2 quilos que eu fiz ali. Percebam que aqui eu já vou chegando no estilo da cerveja. Ele já vai me mostrando aqui o parâmetro se está dentro do estilo ou não, né? Então eu já vou percebendo aqui como que vai ficar a minha cerveja. Enquanto tiver no verdinho aqui, tá tudo bacana, né? Eu vou agora adicionar o malte chocolate. Eu uso aqui, tem mais de um tipo de chocolate. Eu uso esse de 886 EBC, que é o nível de cor. Então eu já sei disso. Eu estou adicionando lá 100 gramas. Aqui eu tenho que colocar 0,01, porque senão ele converte para quilo. Eu quero é grama. Então 0,01 ele já coloca aqui que vai ser grama. Então percebam que eu já estou no estilo muito próximo ao que o Beersmith está colocando. O Beersmith está colocando uma gravidade de 1049 e o parâmetro de cor aqui é diferente, que um usa EBC, o outro usa SRM. Então são parâmetros diferentes, um é um parâmetro europeu e o outro é um parâmetro norte-americano. Mas continuemos lá então. Vou adicionar então os lúpulos. E eu estou utilizando o Galena, eu já vou adicionar ele aqui 2 vezes, porque eu vou utilizar em 2 momentos diferentes da receita, e posso adicionar aqui já o outro, que é o Fuggle. Então já adiciono tudo aqui agora para agilizar nosso processo. O Galena eu vou utilizar então 0,01, são 10 gramas, né, do Galena a 1 hora. Ele já entrou aqui com 10 gramas certinho. Eu vou utilizar depois mais 15, 0,015, e aqui as horas vai ser a 15 minutos do final da fervura, e o Fuggle eu vou utilizar 0,025, são 25 gramas, e o Fuggle vai ser a 5 minutos. Eu coloquei errado aqui, corrijo ali rapidinho, esse aqui que é a 15 minutos. Ok, gente, ele já bota aqui para mim agora, ó. A lupulagem está moderada, está dentro do verde, está dentro do parâmetro que eu quero para a cerveja. E reparem, gente, ainda nos fermentáveis aqui, que eu vou adicionar então a lactose, né? O milk sugar. Então eu busco aqui, ó, vocês vão ver que tem no próprio programa. Então não estou fazendo coisa louca não. Existe mesmo como parâmetro para a gente fazer a cerveja. Então eu vou utilizar 200 gramas. Deixa eu só adicionar aqui, é mais fácil fazer por aqui. 0,2, ele já coloca que são 200 gramas, né? Isso não teve uma alteração aqui no desenho, porque, como eu falei, não é fermentável, né? Tá aqui no fermentável porque é um adjunto mais específico de açúcar, então eles colocam dentro do mesmo parâmetro. Então, basicamente é isso aqui. Eu vou ter ela com essa cor aqui. Se a gente comparar ela com a do Beersmith, tá bem próximo. E se a gente comparar também os parâmetros gerais, 4,5% de álcool, no Biotarget está 4,6%, a gravidade original 1049, exatamente a mesma gravidade original, os parâmetros então são bem similares, né? Bom, isso aqui é só então um parâmetro mesmo. Só um detalhe aqui, que é a adição de lúpulo. Quanto mais distante, quanto mais o lúpulo ferver, mais amargor ela vai ter. Vamos colocar aqui um Galena a 30 minutos. Eu mantenho ali 15 gramas, mas coloco a 30 minutos aqui. Olha o amargor aqui, a setinha do amargor como é que subiu. Eu vou voltar para a minha receita, que é a 15 minutos do final.
Um outro detalhe é que, adicionando ele mais tarde na fervura, ele vai ressaltar um pouco do aroma. E eu quero buscar isso, por isso que eu estou colocando a 15 minutos e depois estou adicionando mais o Fuggle a 25, que eu quero destacar um pouco mais esse aroma do lúpulo na cerveja também. Tem algumas características específicas desse lúpulo que eu acho que vai combinar com o que remete ao doce de leite. Então, é em função disso que a gente escolhe o lúpulo, que a gente escolhe os maltes e a gente elabora a nossa receita. Vamos correndo lá agora para o nosso caldeirão para iniciar a abraçagem. Para iniciar a nossa abraçagem, então, já deixei aqui o caldeirão com 14 litros de água, tá? Ele está por enquanto com 14. Eu vou mostrar aqui como que eu tenho feito, não faço mais a recirculação e a lavagem dos grãos no final. É um outro procedimento do método BIAB que é possível. Quem quiser fazer lavagem com o método BIAB também pode, não tem problema, tá? Mas eu comecei a ler um pouco sobre isso e vi que se você colocar a água toda, inclusive tem recomendações dos próprios softwares de se fazer dessa forma, é possível fazer também e eu não tenho visto diferença. Então hoje eu já coloco a minha água toda. Diferença, gente, esse caldeirão que era do meu pai aqui é de 45 litros, né? Então ele comporta tanto a quantidade de água que eu preciso, que são os 34 litros que eu vou utilizar aqui, quanto os grãos. Então o primeiro passo agora é adicionar os 34 litros de água. Já tenho então aqui 14, eu vou adicionar mais 20. A água pode ser mineral, como eu disse, mas a minha eu só aproveitei o galão, tá? Essa água é da torneira. Então vamos lá. Uma forma mais prática, gente, que quando o meu saco estava mais alvo, né, estava mais branco ainda, mais novo, eu tenho uma marquinha ali que registra no caldeirão aonde que eu preciso. Então eu posso pegar uma mangueira e colocar diretamente aqui e encher muito mais rápido, sem esforço aqui de ficar com o galão igual eu estou aqui, né? Mas não é nada que dê problema não. Bom, e adicionada a água aqui, eu já posso então ligar o meu fogo. Vou falar um pouco sobre isso também, que é um detalhe importante, tá? Geralmente, o cervejeiro caseiro, ele usa um fogão, né? Esses fogões industriais, né? Eu só estou acertando aqui porque o meu é um fogão comum, mas é um fogão de 6 bocas. Então, quando eu fazia a cerveja no método tradicional, eu deixava aqui aquela minha panela grande e o meu caldeirãozinho nas outras 2 bocas esquentando. Com esse caldeirão grande, antes eu furar a panela, e eu que fiz esse furo da torneira, a gente faz com serra-copo, tem um vídeo também no canal do YouTube que mostra o passo a passo de como fazer a sua panela cervejeira. Então, no nosso canal lá também tem isso, quem quiser acessar, né, você vai ver o passo a passo como que eu fiz a minha panela, como que eu montei. Eu comprei o caldeirão sem a torneira e comprei as peças separadas para montar a torneira. Então, quando eu fui comprar o meu equipamento, e o primeiro que eu adquiri foi o caldeirãozinho pequeno. Aquele eu comprei ele prontinho. E eu lembro que eu cheguei na loja, um funcionário muito bacana de uma loja aqui de Belo Horizonte, que era na Cidade Jardim, hoje já não é mais. Ela está no Lourdes hoje. E quando eu fui comprar, ele insistiu comigo, né? Insistiu mesmo para não comprar aquele caldeirão. Falou assim, olha, você gosta muito de cerveja? Eu falei, gosto. Você vai produzir só 5 litros de cerveja? Porque o rendimento final, quando vai para a fermentação, e a gente vai ver que o fermento atua, e ele gera uma lama dos subprodutos todos que decantam, gera uma lama mesmo, que eu falei que pode ser inclusive reaproveitada, como fermento, né? Mas aquela lama você ainda perde ali mais 1 litro e pouco. Então ele falou assim, você vai ter rendimentos talvez que não cheguem a 4 litros no final, fazendo só 5 litros. Né? Ela sai 5 litros para o fermentador, mas para as garrafas vai sair 3 litros e pouco, 4 litros no máximo. Eu acho pouco, ele falou comigo, eu acho pouco, eu acho que as pessoas se arrependem. E aí eu falei com ele, olha, eu não tenho espaço na minha casa, eu vou fazer um fogão comum
Então, eu não sei se esse espaço é suficiente. Ele falou assim, seu fogão tem quantas bocas? Eu falei que tinha 6. Falou assim, depois testa, se você tiver um caldeirão grande, testa se ele consegue ferver a água. Se conseguir ferver a água no caldeirão, nas 4 bocas, e deixar as outras 2 bocas, que naquela época eu não utilizava o Brie-Na-Bag, né? O Biabe, é possível você conseguir fazer a sua cerveja. O que depende é ferver para fazer a esterilização do mosto no processo final. Então, e também ferver de uma certa forma para você evitar aí tanto o desperdício de gás, né, quanto também de tempo, ferver num menor tempo possível. E foi isso que eu fiz antes de furar minha panela. Eu peguei então a panela com a minha mãe, ela falou que estava reservada lá para mim, esperando isso mesmo, quando ela viu que eu ia fazer cerveja, e eu fervi a panela. É recomendável, inclusive, gente, a gente ferver a panela e deixar ela com aquela parede mais preta, que é da própria água, que é uma proteção em relação ao alumínio, até para não contaminar também. Aí não é contaminação em termos de azedar a cerveja, né, mas de soltar um pouco do alumínio, que é um problema de panela de alumínio com uma forma geral. E uma forma de proteger é você ferver e deixar aquela parede escura. A partir daí você não lava mais o caldeirão com esponja de aço ou qualquer outro tipo de esponja que seja mais dura. Você pega aquelas esponjas com a parte macia. Então sempre quando você termina de fazer, você lava sempre com a parte macia. Não é bom você ir arranhando o caldeirão. As ranhuras também podem dar problemas com o tempo. Então esse caldeirão está totalmente preservado. São mais de 30 anos aí de existência desse caldeirão e produzindo cerveja. Então é um equipamento também que a gente adquire e ele fica por muito tempo. Aqui agora eu já estou aquecendo a água. Nós faremos então a sacarificação. Hoje eu vou fazer aqui, como eu falei, eu vou fazer a sacarificação com 66 graus. Então eu comecei a aquecer aqui, são agora 13 horas e 22 minutos. Eu estou falando aqui já há mais um tempo, vou colocar aqui 13h20. Eu comecei a aquecer, a fazer então a nossa mostura. Então fiquem atentos aí no tempo, que toda vez que eu entrar agora, quando eu voltar aqui, eu vou fazer edições, né? Quando eu voltar, eu vou falar o tempo que demorou até chegar na temperatura, até chegar na fervura, enfim, passo a passo, vocês vão conferindo aí como que a gente faz uma cerveja. Bom, gente, temperatura então, vamos fazer aqui o controle, ver quanto que ela está chegando. São agora 13h48, então nós temos aí 28 minutos para elevar a temperatura. Chegou a 68 graus, ó. 68 graus, eu posso então desligar o meu fogo. Aqui, gente, é importante o seguinte, os nossos grãos estão na temperatura ambiente, então é comum que a hora que eu adiciono os grãos, ele reduz um pouco da temperatura. Eu quero fazer aí a nossa mostura por volta de 66, 67 graus. Então se baixar para 1 grau, já está ok. Vamos então para a adição dos grãos. Como eu disse, os grãos já são moídos, né? Eu vou mostrar aqui para você só o perfil do grão, da moagem. Essa moagem aqui é interessante a gente comentar um pouco também sobre ela, porque não é uma moagem, por exemplo, que eu possa fazer no liquidificador. Deixa eu só dar um jeito aqui de tirar o aqui da frente para mostrar para vocês melhor. Então aqui, ó, ela tem uma moagem que ela apenas quebra os grãos. Eu não tenho uma moagem que triture os grãos, né? Porque é importante ficar a casca, né? A casca faz aquela filtragem, inclusive no bag, quando a gente levanta, ela também faz uma filtragem ali. Então isso é muito importante. Posso então adicionar os grãos. Bom, para quem ainda não conhece as características dos grãos, os maltes defumados levantam um aroma aqui maravilhoso, dá vontade de você já começar não vou dizer beber, mas comer o malte de tão gostoso que é esse aroma. Então agora aqui
eu pego a minha pá cervejeira, que é outro equipamento que eu acabei não falando, né? Eu preciso de uma colher mais longa. Então, essas colheres próprias, eu acho que é polipropileno, se não me engano. Mas, de qualquer forma, elas são vendidas nas brew shops, né? Então, essa é uma outra característica. Você precisa de uma pá também para você conseguir mexer. Mexer agora aqui é só para homogeneizar a temperatura de todos os grãos, né? Então, a gente faz essa primeira mexida aqui. Como eu disse, não tenho rampa de temperatura, né? Então, agora eu vou deixar ela aqui descansando. O meu setup aqui, né, de produção, como que eu faço esse setup? Para ter uma maior eficiência na minha cozinha, e eu vou até começar a suar muito por causa disso agora, aí ó, caiu para os 60, não, ainda está no 68. Mas aqui não tem problema não, vai ficar pouco tempo em 68 e ela vai cair aí devagarzinho. Por que ela não caiu, gente? É esse setup mesmo que eu estou falando aqui. Eu deixo todas as janelas aqui da minha cozinha, tanto da cozinha como da área de serviço aqui do lado, eu deixo tudo fechado, então fica bem abafado mesmo. A ideia é eu ter maior eficiência para não precisar ficar acendendo fogo. Agora aqui tem um detalhe. Então eu adicionei os grãos às 13 horas e 50 minutos, tá? Eu adicionei os grãos. Eu agora tenho que fazer essa sacarificação por pelo menos 1 hora. Geralmente dá 1 hora. Às vezes, dependendo do tipo da braçagem, a gente vai ir mais 1h15, vai 75 minutos de braçagem. Então, adicionado aqui é controle de temperatura. Então, eu vou medir de tempos em tempos a temperatura aqui. E é bom eu sempre mexer e homogeneizar de novo os grãos. Aqui agora, toda vez que baixar de 65, que eu vou fazer nessa faixa, eu chegar aqui e olhar ela, está no 65, eu ligo, acendo o meu fogão de novo. Ao acender o fogão, eu tenho que misturar, tá? Por quê? A cerveja, os grãos, né, lá no fundo da panela, eles podem caramelizar, começar ali a produzir a maltose lá embaixo, e aí ele carameliza. E aí prende, e quando eu acendo o grão, torra aqueles grãos lá de baixo, e aí dá um gosto mesmo de queimado, não de defumado, que é a nossa receita aqui específica. Bom, gente, importante também, acho bacana vocês saberem o seguinte, para começar a fazer uma cerveja, qual estilo que eu indicaria? Acho que para ninguém ter aí um impacto muito grande de sabor de cervejas, né, artesanais, eu acho que seria interessante começar por uma Cream Ale. As Cream Ales são cervejas, então, de alta fermentação. Alta fermentação é quando é fermentado, considerado entre 18 e 22 graus, aí a gente já fala que é a alta fermentação. Baixa fermentação, que são as lagers, que são as cervejas pilsens aqui do Brasil, essas que a gente toma comerciais aí, né, a grande maioria, são fermentadas em baixa fermentação. O que significa isso? Se aqui fosse um fermentador, nosso caldeirão aqui, a atuação das leveduras é na superfície quando é na alta fermentação e é embaixo quando é na baixa fermentação. Outra característica, a alta fermentação, temperaturas aí a partir de 18, 20 até 22 graus, tem gente que faz até mais aí, mas a baixa fermentação é por volta aí de 8, 12 até 15 graus, tem cervejas do estilo lagers, baixa fermentação, tá? Mais comum aí entre 8 e 12 graus. Bom, são agora 14 horas e 2 minutos, então já passaram-se 12 minutos. Eu vou aqui só medir a temperatura para vocês acompanharem esse início aqui, que aqui a ideia era que vocês tivessem uma noção melhor do tanto que baixa. Então, no meu setup aqui com tudo fechado, ó, baixou para 67 agora. Vai estabilizar aqui o termômetro no 67. Então, geralmente aqui, ela vai demorar em torno de 20 minutos para baixar. Eu venho aqui de 10 em 10, 15 em 15 minutos e sempre dou uma mexida, né?
Então eu dou uma mexida nela aqui, homogeneizo de novo os grãos, e aqui ó, eu vou começando a ter uma ideia da cor que ela vai ficar. Eu queria que não fosse uma cor tão intensa, né? Então vocês estão vendo que a hora que eu passo aqui, essa é mais ou menos a cor dela. Como a proposta é uma cerveja mais próxima do doce de leite, eu não quero ela nem tão clara e nem tão escura, né? Nem tão avermelhada. Então eu queria mais ou menos exatamente isso aqui, esse resultado de cor. Mas vamos aguardar que ela ainda vai puxar um pouco mais de cor. Eu estou chegando dentro do estilo que eu queria. Bom, gente, caiu aqui então para os 65 graus, então eu ligo o meu fogo. Então acendo o fogo agora aqui, no meu caso as 4 bocas, né? E toda vez então que eu acendo o fogo, panela ligada, mexendo a panela então. Vou mexer lá no fundo. Aqui agora eu quero que ele vá até os 67, porque eu vou ficar sempre nessa variação aí de 67, 60, a hora que chega no 65 eu volto, porque eu quero manter a média nos 66 graus. Né? Então são agora 14h24 minutos, eu estou com 65, vamos ver aqui em quanto tempo ele chega no 67. Aí eu acho legal ir mostrando esse processo para vocês terem uma noção de tempo, né? Tanto tempo que eu fico mexendo aqui para elevar a temperatura, porque essa que é o trabalho. Já chegou no 66 em menos de 1 minuto aí. Então, ainda não chegou ali, 14h24 ainda. Aí, gente, lógico que cada setup, né, de produção, cada tipo de fogão vai ser uma eficiência diferente. A gente tem que levar isso em consideração também, né? Que não vai ser a mesma realidade de todo mundo, mas você vai se adaptando ao equipamento, conhecendo a eficiência do seu equipamento. Isso é importante. Chegou aos 67, então, eu já posso aqui, agora são 14h25, então em 1 minuto subiu os 2 graus aí que eu queria, né? Então já mantenho aqui. 14h51, eu vou então agora verificar aqui como está a nossa cerveja, se eu conseguir já sacarificar, né, transformar todo o amido em açúcar. Como que a gente faz isso? A base é um teste muito simples, a gente pega tintura de iodo e a gente pinga uma gota, pode um pirizinho branco, né? E a gente vai pingar algumas gotinhas de cerveja em cima. Como eu disse, a reação, se ela ficar escura, é porque a reação química que acontece entre iodo e o amido, ele deixa mais escuro. Então, se ficar escuro, ainda não sacarificou. Se ela tiver mais clara, mais amarelada, ela já sacarificou. Então, esse é um teste básico que você, sem qualquer tipo de equipamento, você consegue identificar se já encerrou esse processo de transformação do amido em maltose. Ela está ainda um pouco escura para o padrão que eu gostaria, né? Então eu vou, deixa eu até chegar aqui um pouquinho mais dessa aqui. Eu vou ainda deixar mais alguns minutos aqui, talvez eu vou chegar nos 75 que eu falei, né? Bom, gente, 15h08, acabei passando aqui um pouquinho, não tem problema algum, se tivesse que sacarificar mais, estou colocando aqui já a gotinha, vamos ver como que vai ficar. Botei um pouquinho da cerveja, a gente agora mistura. E aí a gente já tem ela bem mais clara, né? Ok, então eu já posso encerrar aqui a sacarificação. É agora que eu vou fazer então a elevação do saco de grãos e eu já vou iniciar a fervura, né? Então esse é um procedimento, gente, que dependendo do tanto de grãos que você está usando, é um pouco pesado, tá? Então a elevação de saco de grãos, tem pessoas que fabricam, são 50 litros, e aí tem até uma espécie de guindaste para fazer essa elevação. Aqui nós temos que imaginar que são cerca de
4,5 kg de grãos, né? Então ele já absorveu água também, então isso tudo faz uma grande diferença. Vamos lá então. Bom, preparei aqui agora então a minha grade. O que eu vou fazer agora é já ir tirando o meu saco de grãos. A gente tira com certo cuidado aqui, né? Lembrando que ele fica quente. Aí aqui, gente, se for muito pesado para a pessoa, só é levar com as duas mãos, né? É um pouco pesado e a outra já coloca a grade aqui. Nesse nível aqui eu ainda consigo. Quando eu não consigo, tem muito grão, eu chamo minha esposa e a gente faz de 2 pessoas. Fiz a elevação agora, deixa eu até acender a luz aqui do fogão também para melhorar. Eu posso enrolar um pouco o saco aqui e deixar escorrendo. Para ganhar tempo, o que eu faço? Já ligo então a fervura, enquanto está escorrendo já vai aquecendo e a gente já espera a fervura. Aqui agora não tem mais grão, não tem que preocupar mais em mexer, é só esperar a fervura para a gente temperar nossa cerveja com lúpulo. São agora 15 horas e 14 minutos e a gente vai agora deixar escorrendo aqui o máximo possível o nosso